Grande parte dos estudantes passa pelas aulas com a única intenção de conseguir um certificado que os habilite para montar um negócio profissional. Fazem sacrifícios de tempo e dinheiro com a esperança de que, com isso, obterão logo um benefício econômico. Mas vós, amigos leitores, deveis evitar cair nesse erro. Para vós, o tempo não deve ser ouro, mas saber, ou seja, cultura. E essa cultura, por sua vez, não a ponhais jamais a serviço de interesses bastardos, mas sim vertei-a generosamente sobre vossos semelhantes, e vos banheis nela a cada dia, para sair desfortalecidos e dignos de vós mesmos. Vamos falar sobre Como Estudar e Como Aprender, de Emílio Mirey Lopes. Gente, esse livro é curtinho, sim, ele é fininho, tá? Mas eu demorei 20 dias para terminar a leitura, porque é muito difícil. Esse livro não tem linguagem fácil, tá bom? Para você entender esse livro, você precisa ler várias vezes e pesquisar muitas palavras no dicionário, pelo menos essa foi a minha experiência. E olha que eu já li alguns livros, então assim, não indicaria para um iniciante, mas é bom. Esse livro é muito bom e muito completo, não se enganem pelo tamanho dele. Porque você imagina assim, pelo menos eu entrei nele imaginando que ele era fácil. Tá bom, já recebi o primeiro baque. Ele não é fácil. Então, eu recebi o segundo baque, que é: você imagina que vai ter uma ordem, tipo, como estudar e como aprender. Então, ele vai apresentar as definições de estudo e aprendizagem, e, enfim, te dar inúmeras dicas de como estudar e aprender. Só que o autor vai além, tá? Emílio Miri Lopes, ele foi um médico, certo? Um médico e um educador. Então, imagine o que esse homem vai fazer nesse livro. Ele vai apresentar muito conceito científico, muito conceito biológico do que é a aprendizagem e do que é o estudo e como fazê-lo melhor. Então, como vocês leram logo no começo, né? O autor, ele acredita o seguinte: ele acredita que nós não devemos estudar meramente para termos benefícios econômicos, né? Para colocar o nosso aprendizado a serviços econômicos necessariamente, mas que o estudo ele deve ser visto como algo muito importante para aumentar a nossa cultura, né? Como que um mundo inteiro que existe na nossa mente que não só podemos, mas devemos utilizar de forma prática. Então, o autor, ele não fala só sobre você, por exemplo, estudar muito filosofia, para você ter o seu pensamento organizado e ter as suas seus pensamentos, né, sua filosofia de vida. Não, ele defende que você deve utilizar o seu conhecimento a serviço de outrem. Então, não só ter o serviço, mas ao serviço de outras pessoas. O que é muito interessante e muito diferente, né? A visão dele como médico e educador é muito completa. Então eu vou ler aqui para vocês o sumário, tá? O sumário desse livro é composto por um prólogo, que obviamente não foi ele que escreveu, eu acho. Não, pode ter sido ele sim. O que, que eu tô falando? Não, não foi ele. Foi uma outra pedagoga, Clotilde Guilhem de Irezano. Não sei se falei certo. Mas é bom o prólogo. Aí tem o primeiro capítulo, que é Psicologia dos Estudos. Logo aí ele já vem com essa bagagem enorme, né? Esse peso gigante de alguém que sabe do que tá falando. E aí ele fala da psicologia dos estudos, né? O que estudar, como estudar, entre muitas outras coisas. Então ele se dá o trabalho de falar até que devemos cuidar do tópico que vamos estudar. Porque existem certos tópicos que cada pessoa tem uma capacidade cognitiva. Então, talvez certa pessoa não tenha capacidade cognitiva de entender aquele assunto que ela está se propondo a estudar. Talvez ela precise de uma certa base, talvez ela precise, enfim, de outras coisas. Mas o ponto principal é que nós devemos ter atenção até nisso. Então, o que vamos nos propor a estudar? Se é por obrigação, se é por prazer, como estudar. Então, ele fala de diversas circunstâncias que favorecem o estudo. Então, por exemplo, uma iluminação natural, né? Tipo, estudar sempre no mesmo lugar, ter horário para estudar, ele fala muitas coisas. Segundo capítulo, a aprendizagem. Então aí ele vai falar sobre a parte prática. Por quê? Porque tem como existir estudo sem aprendizagem, tem como existir aprendizagem sem estudo.
Mas quando você estuda, obviamente seu objetivo é aprender. Então você precisa fazer o máximo possível para esse estudo ser ativo. Você precisa fazer com que você, o sujeito que estuda, esteja estudando de forma ativa e não de forma passiva, simplesmente recebendo o conteúdo. Nós devemos ao máximo tentar forçar nossa mente. Ele fala também de forma científica sobre isso, né? Por que é importante fazermos esse tipo de coisa? Ele fala sobre circunstâncias também que favorecem a aprendizagem, então fala de intervalos entre os estudos, as sessões de estudos, que elas não podem durar mais que 2 horas, por exemplo, o que é muito interessante, né? E sobre isso da atividade no estudo, ele dá várias dicas também. Ele fala sobre ter um grupo de estudos, né? Estudar com outras pessoas, fazer questões sempre depois que você termina uma sessão de estudos, depois que você sai de uma aula, por exemplo, tentar escrever tudo o que você lembra da aula sem consultar nada, só da sua cabeça, num caderno. Então são coisas que facilitam a atividade do estudo. Mas é claro que se você pode aplicar o seu estudo imediatamente de uma forma prática, não sei, em algum experimento, em algum trabalho seu, é infinitamente superior. Porque isso fica mais nítido na sua memória. Então ele fala sobre os textos utilizados, os materiais didáticos, como escolher, como grifar. Até isso ele explica, por incrível que pareça. Como grifar, como sublinhar um texto, por que e como se esquece, a fadiga mental. Por que e como se esquece? Ele vai falar exatamente isso, por que e como se esquece. Ele fala que é algo multifatorial e não meramente um evento biológico. Tem coisas que podemos fazer para evitar o esquecimento, que são revisões periódicas. Mas ele fala mais coisa, não só isso. A fadiga mental, ele vai falar o que é a fadiga num geral, não só a mental, mas ele fala da corpórea também. Qual o papel da fadiga corpórea na fadiga mental? Então, ele fala algo muito interessante. Ele fala, por exemplo, não é inteligente quando você está em um estado de fadiga mental se pôr em um estado de fadiga físico, né? Em um estado de fadiga corporal. Nem o contrário. Então, você não pode sair de um estado de fadiga para outro. Se você está em fadiga mental, você não pode entrar numa sessão de exercício compulsiva. Você precisa descansar. Pode ser que ajude realmente o exercício físico, mas sempre com muita cautela e muita temperança. A ajuda técnica ao estudante, que é o último capítulo, então essa parte é mais direcionada para os educadores, os pedagogos, e bibliografia, que é tudo que ele utilizou para fazer esse livro, né? Então, realmente, esse livro é muito interessante, ele fala muitas coisas interessantes e que eu nem imaginava que algum educador realmente ia falar. Por exemplo, eu sou muito afobada. E aí tem um trecho no livro que ele fala algo muito interessante, assim. Como é dito em Faure, Sebastian Faure. Enfim, ele não é uma pessoa muito adequada, não. Mas, enfim. O excesso de interesse é tão pernicioso quanto sua ausência em qualquer aprendizagem, porque o zelo excessivo leva a quem o sente, neste caso, a querer queimar etapas e a se comportar como esses péssimos leitores de romances que pulam páginas e capítulos inteiros para descobrir o desenlace antes da hora, privando-se com isso não somente do prazer, mas da compreensão suficiente da narrativa. Não sejam afobados, é isso que ele tá falando, não sejam afobados. Tem que primeiro passar pela matemática básica para depois fazer integral. Tem que passar primeiro pela biologia básica para depois querer fazer, não sei, medicina, né? Então é muito interessante. Tudo que ele fala é muito completo. Tem, por exemplo, aqui as regras para bem sublinhar um texto. Ele dá regras. Sublinhar somente os livros que sejam propriedade sua. Sublinhar com duas linhas pretas as afirmações ou dados essenciais. Não abusar do sublinhado. Ele fala muita coisa. E eu precisava dessas dicas há 2 anos atrás. Aí ele dá até um exemplo. A editora fez muito bem nisso, porque dá exemplo prático do que ele tá falando, né? Tá bom, ele fala muita coisa, gente. Ele fala das
Condições favoráveis ou adversas que atuam durante o intervalo de retenção, então é aquele período que você lembra aquilo que você estudou, mas ele passa. Então, por exemplo, algumas das condições adversas, né, que você não deveria fazer se você está no intervalo de retenção. Irregularidade dos períodos de estudo, desarranjos funcionais da saúde corporal, abusos desportivos ou sexuais, falta de sono, ausência de interesse no assunto durante os intervalos, emoções intensas. Aí ele fala das coisas que favorecem: regularidade nos períodos de estudo, grau moderado de exercício físico e vida ao ar livre, temperança nos prazeres, sono reparador, nem insuficiente nem excessivo. Nossa, ele fala muita coisa. Ele fala muita coisa da fadiga. Gente, é muito técnico esse livro, muito técnico, não só na área de educação, né, de ensino, mas também na área biológica. Ele fala muito conceito biológico, coisas assim que nem eu sabia. É muito interessante. Aí logo no final, ele vai falar sobre a fadiga, tipo, muitas coisas da fadiga, como evitar e combater a fadiga, como se manifesta, fatores dos quais depende a fadiga, muita coisa. E então ele fala regras para o melhor aproveitamento do estudo. Aí é muito grande essa parte. Começa aqui, 2 páginas de coisas, mais uma outra. E enfim, termina. Termina não, no caso, vai pro capítulo do Ajuda do Estudante. Enfim, esse livro é muito bom, muito técnico, ajuda muito a entender realmente como se estuda e como se aprende, coisas para aplicarmos no nosso dia a dia, coisas óbvias e coisas não muito óbvias. Leia.